Se você clicou nesse vídeo é porque você provavelmente já viu esse estudo que eu vou colocar na tela aí agora e ficou curioso sobre toda essa história de diversificação ou pulverização de carteira. E aí é natural que tenha surgido na sua cabeça a dúvida de qual é o número ideal de ações que eu devo ter. Só que o que ninguém te contou é que existem alguns erros de interpretação nesse estudo e que esse papo de qual o número ideal de ações a se ter na carteira pode não fazer tanto sentido assim. É sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Só que antes disso, se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. Eu já queria te pedir aqui no começo para dar uma fortalecida nesse vídeo, deixar um like, se inscrever no canal aí embaixo, porque isso me ajuda demais e você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Vamos lá então pro assunto. O primeiro ponto que a gente precisa entender aqui para desenvolver essa discussão é o conceito de risco. Toda a lógica e a necessidade da diversificação gira em torno da redução de riscos. Você diversifica a sua carteira para reduzir os riscos. E o risco, ele nada mais é do que um sinônimo de incerteza, um sinônimo de variância. É uma probabilidade maior de você ter resultados tanto maiores quanto menores. Quando você tem um resultado mais incerto, nós dizemos que você tem um risco maior nessa operação que você está realizando. E nós podemos agrupar os diferentes tipos de risco que nós corremos ao investir em dois grandes grupos, que são o risco sistemático e o risco não sistemático. Eu já gravei um vídeo aqui para o canal mais completo explicando a diferença entre os dois. Eu vou colocar esse vídeo no card aqui em cima, caso você queira se aprofundar em mais detalhes, mas eu vou dar uma resumida aqui bem breve para você dos dois tipos de risco. O risco sistemático é um grupo de riscos que está ligado com o próprio sistema, daí que vem o nome sistemático de sistema. E ele é um risco que afeta toda a economia e todas as empresas listadas na Bolsa de Valores de uma forma geral. Se a gente quiser extrapolar, a gente pode dizer que afeta todos os ativos, sejam eles de renda variável ou de renda fixa. Os riscos sistemáticos, então, eles seriam aqueles riscos imprevisíveis que não podem ser controlados e também não podem ser minimizados. Você não consegue reduzir o risco sistemático da sua carteira, porque ele é um risco que está atrelado ao sistema como um todo. Então, se qualquer coisa acontece com o sistema, vai afetar toda a sua carteira. Um exemplo aqui para facilitar o seu entendimento de risco sistemático seria a pandemia que nós estamos vivendo. É algo imprevisível, incontrolável, que não tinha o que você pudesse ser feito para minimizar e quando acontece, acaba impactando toda a sua carteira de ativos ao mesmo tempo. Esse daqui é o risco sistemático. Já do outro lado, nós temos o exato oposto, que é o grupo do risco não sistemático. Seriam aqui os riscos que não são imprevisíveis, que podem ser controlados e podem ser minimizados através da diversificação. Os riscos não sistemáticos, eles são aqueles riscos que afetam ativos específicos, por características específicas desses ativos. A gente tem, por exemplo, uma empresa que tem um endividamento muito elevado e ela pode vir a declarar falência por causa desse endividamento. É um tipo de risco que só vai afetar ela e só acontece por causa dela, da forma que ela age, da forma que ela se organiza. Isso daqui seria um risco não sistemático. E esse tipo de risco, ele é facilmente diversificável. Basta que você adicione na sua carteira ativos diferentes, de setores diferentes e de países diferentes, porque assim você mitiga todos os tipos de risco não sistemático. O risco específico de cada ativo, o risco do setor em que esse ativo está inserido e o risco do país em que esse ativo está inserido. Essa é a principal diferença. O risco sistemático, ele não pode ser reduzido através da diversificação e o risco não sistemático pode. Isso daqui é o que a gente precisa para entender o vídeo de hoje. Caso você queira se aprofundar, saber um pouco mais sobre os tipos de cada risco, é só assistir o vídeo que eu coloquei no card, que eu explico um pouco mais detalhadamente a diferença entre os dois tipos de risco e dou vários exemplos lá para você entender e saber como se preparar. Para o vídeo de hoje, esses dois conceitos resumidos já bastam pra gente. O que você precisa entender aqui para a gente começar a aprofundar um pouco naquele estudo que eu te mostrei no começo do vídeo é que quanto menos ativos você tem em carteira, maior vai ser o risco não sistemático que você corre. E como a gente viu, risco é um sinônimo de incerteza, um sinônimo de variância. Isso daqui significa que maior vai ser a variância dos seus resultados, dos seus retornos. Te dando dois exemplos aqui bem simplórios para você entender esse conceito de variância na prática, a gente pode pegar duas carteiras diferentes, a carteira A e a carteira B. Vamos supor aqui que na carteira A, o investidor só tinha uma única ação, que eram ações de VEG, uma ação que teve um retorno bem interessante. Já na carteira B, o investidor que era dono dessa carteira também só investia em uma única ação, só que eram ações de Oi BR3, uma ação que não teve uma performance tão legal nos últimos anos quanto o VEG. O investidor da carteira A, ele vai ter um retorno fenomenal, porque ele investiu em uma única ação de forma bem concentrada que teve um resultado bem expressivo. Já o investidor da carteira B, ele vai ser o exato oposto, porque ele investiu em uma única ação também de forma bem concentrada, mas que teve um resultado pessimista nos últimos anos, um resultado negativo. Então esse que é o conceito de maior variância quando você tem menos ativos na sua carteira. Tendo menos ativos, você pode ter um resultado muito maior, como
seria o do investidor que comprou somente ações da VEG, ou um resultado muito menor, como seria do investidor que comprou somente ações de Oi. Quando você diversifica a sua carteira, você tem uma variância menor dos seus resultados. Em termos mais técnicos, a gente diz que a diversificação tende a normalizar o retorno da sua carteira. Ou seja, quanto mais ativos você tem na sua carteira, quanto mais diversificados seus investimentos forem, mais difícil vai ser para você para fugir da média de mercado, ser pior do que a média de mercado ou melhor do que a média de mercado. Se a gente toma como exemplo um índice americano, o S&P 500, que é formado pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e você estrutura uma carteira com 100 dessas 500 ações, a gente diz que é muito mais difícil para você destoar do resultado dessas 500 do que uma outra pessoa que estruturou uma carteira com apenas 10 dessas 500. Você que estruturou uma carteira com 100 ações, a gente diz que tem uma tendência muito maior de acompanhar o S&P 500 no longo prazo, de ter um retorno normalizado com o S&P 500, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mais próximo da média, bem maior do que quem estruturou uma carteira com menos ativos, pelo menos em termos de probabilidade. É claro que a gente vai ver que não é impossível você destoar, mas é muito mais difícil você fugir da média do S&P 500 se você tem uma carteira muito diversificada, com muitos ativos. E é importante você frisar no que eu acabei de falar, por isso que eu vou repetir, que isso é uma tendência, uma probabilidade, não quer dizer que é impossível. A gente vai ver aqui mais pro final do vídeo um exemplo real de um investidor real que diversificava muito, tinha muitas ações no seu portfólio e conseguiu superar consistentemente o índice de mercado em questão. O importante aqui é você entender a lógica. Quanto maior for a quantidade de ativos que você tem na sua carteira, maior vai ser o seu nível de diversificação, menor vai ser o risco não sistemático que você está correndo por esses investimentos e mais difícil vai ser para você destoar do retorno da média de mercado. E aí, com base nessa questão de quantidade de ativos, de qual seria a quantidade ideal para você conseguir o melhor nível de diversificação possível, nós temos aquele estudo que eu te mostrei no começo do vídeo da diversificação versus a pulverização, que tenta estabelecer um limiar entre esses dois acontecimentos. Até quantas ações na sua carteira você estaria diversificando e reduzindo o seu risco não sistemático e a partir de quantas você estaria pulverizando, estaria adicionando ativos na sua carteira sem redução de risco, ou seja, sem necessidade. O estudo vai aparecer de novo aí na tela pra gente comentar um pouquinho sobre ele. Bom, o que esse estudo tá mostrando pra gente aqui no eixo Y, o eixo vertical, é o risco total da sua carteira, que como a gente comentou ao longo do vídeo, é composto tanto pelo risco não sistemático, que é o risco que pode ser diversificado, pode ser reduzido, e o risco sistemático, que não pode ser minimizado de forma alguma. Já no eixo X aqui, nós temos uma medida da quantidade de ativos na carteira, para tentar medir aqui qual seria a quantidade ideal para você conseguir reduzir ao máximo o risco não sistemático da sua carteira, que é o risco que dá para ser reduzido. E a linha aqui do gráfico mostra exatamente isso pra gente. Você consegue perceber que a medida do risco da carteira vai diminuindo conforme você vai aumentando a quantidade de ativos, reduzindo o risco não sistemático, é claro, é o único que dá para ser reduzido, mas uma redução do risco não sistemático reduz o risco total da carteira até um dado ponto. Você percebe aqui que a linha começa a se tornar cada vez mais reta, ela não chega próximo aqui da linha do risco sistemático. A partir de uma quantidade de 15 a 20 ativos, você não consegue mais reduzir o risco não sistemático da sua carteira. Essa linha do gráfico aqui, ela tende a continuar para a direita eternamente, sem nunca tocar na linha que representa o limiar entre o risco não sistemático e o risco sistemático, justamente porque nessa quantidade entre 15 e 20 ativos, segundo o estudo, o risco não sistemático já foi digerido por completo. E aí o que acontece é que muitas pessoas utilizam esse estudo para justificar uma quantidade pequena de ativos em carteira. Elas dizem que você só deve ter 15 ativos, porque se você passa disso daí, você não está mais diversificando, você não está mais reduzindo o risco, você só está diminuindo as expectativas de retorno, você está pulverizando a sua carteira sem nenhuma necessidade. Só que tem um porém, existem algumas limitações nesse estudo que ninguém te conta pela internet. Eu estou utilizando o termo limitações aqui porque não é bem um erro do estudo, é mais um erro de interpretação das pessoas que o utilizam para chegar nessa conclusão. E aí, utilizando o termo limitação, eu não atribuo culpa a nenhum dos dois lados e a gente consegue desenvolver um debate mais saudável. E é o seguinte, esse estudo foi realizado da seguinte forma: foram selecionados 16 ativos de forma completamente aleatória dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo mercado. E aí sim você chegou nessa conclusão de que a partir de 15, 20 ativos você não tem mais uma redução do risco não sistemático. Só que qual que é a limitação do estudo aqui? Esse comportamento, ele não é o comportamento do investidor comum. Se você pegar a sua própria carteira de ações como exemplo, ou então a minha, que eu tenho propriedade para falar, eu tenho duas ações do mesmo setor na minha carteira, que são ações bem correlacionadas, como Itaú e Bradesco. Eu sou acionista dos dois bancos. Quando nós falamos de correlação, Itaú e Bradesco são exemplos que vêm de cara na nossa mente. São dois bancos do mesmo porte, com praticamente as mesmas atividades, que sofrem ali basicamente os mesmos tipos de riscos. Então são bancos muito correlacionados. Tudo aquilo que acontece com o Bradesco quase sempre
acontece com o Itaú. É claro que tem uma diferenciação, não é uma correlação perfeita, mas são dois bancos bem correlacionados. Quando um está se valorizando na bolsa de valores, o outro normalmente também está. Quando um está desvalorizando, o outro normalmente também está. Então, quando você tem duas empresas do mesmo setor que são altamente correlacionadas, como é o meu caso com Itaú e Bradesco, você não está atingindo o potencial máximo de diversificação da sua carteira. E isso é bem normal de acontecer na carteira dos investidores. É bem comum você ter, por exemplo, Grendene e Arezzo na mesma carteira, Itaú e Bradesco, que foi o exemplo que eu trouxe, na mesma carteira, Fleury e Hermes Pardini na mesma carteira, que são empresas de segmentos bem próximos ou do mesmo segmento, que tem uma correlação muito alta. E aí você não está atingindo o potencial máximo de diversificação quando você escolhe esses ativos do mesmo setor. No estudo, que é fora do mundo real, esse problema não existe, porque os ativos foram selecionados de forma aleatória. Foram 16 ativos selecionados de forma aleatória. E ainda tem a outra limitação, que é a limitação do país. Esse estudo ele foi realizado com 16 ativos aleatórios dentro de um mesmo mercado, dentro de um mesmo país. Na teoria, ainda seria possível você diversificar o seu risco não sistemático, reduzir o seu risco não sistemático, se você diversificasse em países diferentes, investisse nos Estados Unidos, por exemplo. Então esse estudo, que é bem famoso na internet, ele não é uma verdade absoluta. Existem algumas limitações de interpretação desse estudo que pouquíssimas pessoas conhecem. E a gente não precisa ir muito longe para perceber isso daqui na realidade, de que é possível você obter sucesso com as duas estratégias, diversificando muito, de acordo com o estudo, pulverizando a sua carteira, ou diversificando pouco. Nós temos dois grandes investidores que adotam filosofias de investimento nesse ponto da diversificação diametralmente opostas, que são o Peter Lynch e o Charlie Munger. O Charlie, que é aí o braço direito do Warren Buffett, o vice-presidente da Berkshire Hathaway, ele sempre adotou uma estratégia de pouquíssima diversificação. Ele tem 5, 10 ações na carteira e ele tem um resultado muito expressivo no mercado acionário. E já o Peter Lynch, que foi aí um dos maiores, se não o maior gestor dos últimos tempos, ele sempre adotou uma filosofia oposta, de ter muitas ações. O Peter Lynch já chegou a ter no seu portfólio mais de 1000 ações simultâneas em um dado momento, e durante muito tempo ele carregou cerca de 700 delas. E tanto o Charlie Munger quanto o Peter Lynch conseguiram superar consistentemente a média de mercado, conseguiram ter retornos muito bons na bolsa de valores com estratégias diametralmente opostas. Então é por isso que, na minha visão, esse papo de pulverização na realidade não faz muito sentido, é mais um medo irracional derivado de um erro de interpretação de um estudo bem famoso, que tem sim a sua fundamentação lógica, mas ele não se propõe a fazer esse tipo de afirmação, ele tem as suas limitações, então você não deveria se preocupar com pulverizar a sua carteira. Você deveria ter uma quantidade de ativos que você consegue acompanhar, que te faz deitar tranquilo à noite, te faz se sentir seguro, sem se preocupar com esse papo de pulverização como se fosse aí o fim do mundo. Se você quiser a minha opinião pessoal, se eu estivesse começando a investir agora, eu provavelmente construiria uma carteira entre 10 e 30 ativos, que seria o limite que daria para eu acompanhar tranquilamente. Você ter 5 ações como tinha só o Charlie Munger, eu acho que é um risco muito grande. Da mesma forma, ter 1000 ações como chegou a ter o Peter Lynch, seria algo impossível de acompanhar. Então eu acredito no meio termo, algo entre 10 e 30 ativos, 15 e 40 ativos, depende aí de você. Eu teria uma quantidade nesse meio termo. Mas é claro, como a gente comentou ao longo do vídeo, sempre focando para que sejam ativos descorrelacionados. Não adianta nada você ter 10 ativos na sua carteira apenas, sendo que 5 deles são do setor bancário e os outros 5 são do setor elétrico. Você vai ter ativos aí muito correlacionados. Então você não vai estar diversificando bem a sua carteira. Você precisa diversificar em quantidade de ativos e esses ativos precisam ser pouco correlacionados. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Você não tem noção de como você fortalece o meu trabalho aqui no YouTube. O algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é de qualidade, ele me ajuda a entregar isso daqui para mais pessoas que precisam desse tipo de conhecimento. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram, que é o link mais importante. Lá todos os dias eu tô postando muito conteúdo de qualidade, interagindo com todos vocês nos stories, então começa a me seguir por lá também, que eu tenho certeza que você vai gostar de me acompanhar. E aqui na tela agora, para finalizar, eu vou estar colocando o vídeo que eu já gravei aqui pro canal, explicando em mais detalhes a diferença e dando exemplos de risco sistemático e risco não sistemático, caso você queira se aprofundar um pouco mais no conhecimento desse vídeo. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.